Você sabia que a sua alma, ela não é salva no ato quando você crê em Jesus Cristo? É isso mesmo. Quando você crê em Jesus, quando você se converte, nasce de novo, a sua alma, ela não é salva. Eu vou explicar esse assunto para você antes que você pule lá no teto e ache que eu estou falando besteira. Eu vou explicar para você esse assunto. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida a respeito do assunto que eu vou falar, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de explicar para você, de ensinar você, ou de tirar tua dúvida, ou de dar minha opinião. Não sei se você vai acreditar em mim. Mas, se você tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu vou estar tirando a tua dúvida e da melhor maneira te ajudando. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21 diz assim, ó: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Perceba o que Tiago diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ele não diz que ela foi salva, ele não diz que ela está salva, ele diz que ela pode, no futuro, ela pode alcançar a salvação. Você pode estar pensando aí agora: pastor, se a minha alma não é salva, então eu vou para o inferno. Ainda que eu seja um cristão, eu vou para o inferno, pastor? Não. A gente precisa entender em que âmbito do homem a salvação se deu. E para que eu consiga explicar isso para você, eu vou ter que voltar um pouquinho e explicar a respeito das composições do homem. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo escreve: que o Senhor vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. A partir desse verso, a gente entende que o homem ele é composto de três partes. Todo homem é composto de três partes. Ele é composto de espírito, de alma e de corpo. O espírito é a parte que se relaciona com Deus. É através do espírito que nós temos conexão com Deus. Por isso que Jesus disse: mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque se conecta com Deus através do espírito, não pela alma e não pelo corpo, mas pelo espírito. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos, das vontades e dos desejos. A decisão do homem é tomada na alma, ela é um intelecto. Enquanto que o corpo, ele é responsável pelos sentidos. É no corpo que tu ouve, que tu vê, o tato, o paladar, a audição, todos esses sentidos que você tem, né, que você percebe o mundo, você percebe através do corpo. Você não percebe o mundo pela alma nem pelo espírito. Você percebe pelo corpo, pelos sentidos do corpo. Então essas três partes são as que compõem o homem: espírito, alma e corpo. Agora, para que você possa entender aonde se dá a salvação, eu preciso voltar um pouquinho lá no Gênesis. A Bíblia diz em Gênesis que Adão, quando ele come do fruto, ele desobedece a Deus e ele morre. Deus disse para ele: no dia em que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Essa morte da qual Deus disse que Adão sofreria é uma morte espiritual e não física, porque depois que Adão come do fruto, ele continua andando e continua conversando com a sua mulher, mas a Bíblia diz que ele morreria. Essa morte a qual a Bíblia diz é uma morte espiritual. Posteriormente viria a morte física e a morte eterna, no inferno. Mas de início, quando Adão comeu do fruto e desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente. Nessas três partes do homem, a morte se deu no seu espírito. O homem é composto de espírito, alma e corpo, não é isso? Então a morte se deu no seu espírito. Ele morreu espiritualmente falando. Então, a partir do momento que ele morreu espiritualmente, a conexão que ele tinha com Deus foi cortada. A comunhão que ele tinha por meio do espírito foi perdida. O seu espírito humano passou a ser um espírito morto. Isso não significa que ele deixou de ter o seu espírito. Ele continua. Todos os homens que não têm Cristo, eles têm as três partes. Só que o espírito dele está morto. Ele é guiado pela sua carne, pelo pecado que habita na sua carne. A sua alma e a sua carne andam conforme o pecado. O espírito está morto, porque o espírito é que controla, que deve controlar. Deus criou assim, para o espírito controlar o homem. Ou seja, ele precisa ser guiado espiritualmente, pelo seu espírito. Mas como eles estão mortos, eles não podem ser guiados por isso. Então, quando Adão peca no jardim, ele morreu espiritualmente falando. Quando uma pessoa crê em Jesus, quando você que está aqui me assistindo creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e depositou fé em Jesus, a salvação ela foi executada não no teu corpo, não na tua alma. Ela foi executada no teu espírito.
A vivificação prometida pelas Escrituras, ela é feita no teu espírito. Ele vos vivificou, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Ele te vivificou no teu espírito. É o teu espírito que recebe a vida de Deus. Não é a tua alma e não é o teu corpo que recebe. É o teu espírito que recebe a vida de Deus. A partir do momento que você recebe a vida de Deus no seu espírito, você é salvo. Você está salvo. Se você vier a morrer com o espírito recriado, você tem a salvação, porque o espírito é a parte que se conecta com Deus, é a parte que faz conexão, que faz ligação com Deus. Depois que você recebeu essa salvação, que é o primeiro estágio, você foi justificado, você foi salvo por meio da fé em Cristo, você vai entrar num segundo estágio que a Bíblia chama de santificação. A santificação, ela não é para o espírito, embora a gente possa santificar o nosso espírito, mas o que santifica, que a Bíblia fala sobre santificação, é a alma. Então, a partir do momento que você recebeu Jesus no seu espírito, você nasceu de novo, agora você vai entrar no processo de santificação. E essa santificação, ela é para a tua alma. Você vai começar a santificar a tua alma. Você pode santificar o espírito e a alma. O que a gente tem que fazer com o corpo? Crucificar. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, acho que é verso 23, ou é 24, acho que é o 24. Ele vai dizer bem assim: mas os que são de Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. A carne não converte, a carne ela é crucificada. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve que nós receberemos um corpo glorificado. Por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne não herda o reino de Deus, porque ela vai ser transformada. Nós receberemos um corpo à semelhança de Cristo, porque o pecado está na carne. Então ele precisa ser transformado para que ele possa entrar no reino dos céus. Entendeu? Então a tua alma é que precisa da santificação. Ela entra num processo de santificação, de conformidade à imagem de Cristo. E aí agora eu convido você a ler o texto de novo. Depois que eu te dei toda essa explicação, lê o texto que agora vai fazer sentido. Ó. Verso 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A alma ela sempre vai estar em um processo de santificação. Por que ele diz que a gente deve rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia? Porque antes de você receber Cristo, você viveu uma vida de pecado. E a tua alma ficou suja. A tua alma foi suja pelo pecado. Ela foi suja pela imoralidade, pela pornografia, pelo adultério, pelo álcool, pela bebida, pela droga. Então ela passou muitos anos sendo controlada pela carne. E ela ficou sujeita a essas sujeiras da carne, que suja a tua alma. Essas pessoas que vivem na prática do pecado, as suas almas estão sujas, negras pelo pecado. Então quando você creu em Jesus, o seu espírito imediatamente foi recriado. Você já tem a vida de Deus completa ali. Só que a alma ainda não. A alma precisa ser limpa. Ela precisa ser purificada. Ela precisa ser purificada pela lavagem da palavra de Deus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, acho que é verso 22. Vai dizer que nós somos purificados pela lavagem da água pela palavra. A palavra é que purifica a nossa alma. Por isso que Tiago diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a alma precisa entrar nesse processo de santificação. Então por isso que a alma ela não é salva no ato da conversão. Ela entra num processo de santificação. Aí você pode estar perguntando: então se a minha alma não é salva, eu vou para o inferno? Não. O que foi salvo é o espírito. Se o teu espírito foi salvo, você morrer, você vai para o céu. Porque a parte que te liga com Deus, que é o espírito, está salvo. Você tem a vida de Deus em você. A alma é o intelecto, é a sede das emoções. Não é ela que governa. Ela não pode governar. Quem tem que governar é o espírito. Embora você use a alma para executar a maioria das coisas, é pela alma que você decide as coisas. Você pensa com a sua alma, porque ela é a sede das emoções, o intelecto. Mas o espírito precisa controlar ela. Você precisa andar pelo espírito. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, acho que é verso 16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha aí, ó. Parece que agora os textos fazem mais sentido, não é isso? Então ande em espírito, ou seja, o teu espírito precisa governar a tua alma e a tua carne. Ele precisa colocar a carne em sujeição, crucificando ela, e a alma precisa estar sujeita ao espírito. Ela precisa ser governada por ele. E aí assim você consegue viver uma vida mais plena em Deus. A sua alma ela está em processo de salvação, processo de santificação. E quanto mais você pratica as disciplinas espirituais, lê a sua Bíblia, jejua, ora, a sua alma vai sendo santificada, vai sendo salva cada dia mais. Ou seja, a vida de Deus que está no teu espírito vai sendo transferida para a tua alma a cada dia.
que você faz ali, que você vai vivendo, ela vai sendo conformada à imagem de Cristo. Por isso que tem muitas pessoas que estão anos dentro da igreja e não tem mudança, porque ela não entendeu esse processo da santificação. Não é o corpo que é santificado, o corpo não é santificado. O corpo ele precisa ser crucificado. E quando eu falo crucificar, não é que tem que pregar o teu corpo numa cruz de verdade. Ou seja, você tem que crucificar através do jejum, através da rejeição do pecado, da imundície. Você tem que rejeitar, isso é crucificar. A carne, ela é crucificada. A alma, ela é transformada, ela é santificada. O espírito é o espírito, ele tem a vida de Deus. É ele que tem que governar. Amém? Então, quando o Tiago diz que a vossa alma precisa ser salva, é nesse sentido. Se você não sabia disso, deixa nos comentários, eu quero saber. Se você tem alguma dúvida, também deixa aqui que eu vou te explicar. Amém? Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixe seu like, deixe seu comentário e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.